Mateus capítulo 17, até o versículo 13. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Vamos orar. Senhor, a tua palavra diz: os que em ti esperam renovam as suas forças. Teu apóstolo disse que quando ele se sentia fraco, então ele era forte, porque o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quanto mais então nos gloriaremos nas nossas fraquezas, para que sobre nós repouse o poder de Cristo. Conhece, Senhor, o que passamos nesta vida, as despedidas, as lágrimas, a dor, a angústia, a separação. Mas nós queremos nesta noite contemplar a glória de Jesus Cristo, o Senhor, nosso amigo Lutero tanto amava e serviu. Seja, pois, um Deus glorificado, exaltado através da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto é muito conhecido, da transfiguração, e os evangelhos se completam. Mateus, Marcos e Lucas. Lucas diz que Jesus subiu ao monte com o propósito de orar. E diz o texto que enquanto ele orava, a sua aparência, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes se tornaram muito brancas. Então veja que ele subiu para o monte para orar. E a oração, de fato, é o caminho para essas gloriosas experiências com Deus. Se você deseja ter experiência com Deus, se você deseja ver pela fé a glória do Senhor Jesus, você precisa de oração. Não precisa ir para um monte, porque Jesus ia para o monte, Jesus ia para o jardim, ele ia para o deserto, ele falava para entrar no quarto. A ideia é um lugar secreto, silencioso, uma quietude para orar. E nós vemos então a glória de Cristo na transfiguração do monte. Vejamos primeiro a glória da sua majestade. O seu rosto resplandecia como o sol. O rosto de Moisés resplandecia,
contudo, temporariamente. Ele voltava à presença de Deus, que resplandecia novamente, mas desvanecia aquela glória, aquela luz. Estevão, quando estava testemunhando diante do sinédrio, diz o texto que o seu rosto era como de anjo, mas somente o rosto de Jesus brilhava como o sol. Como nós lemos aqui, já um reflexo, uma ilustração, ainda que menor, mas uma ilustração da glória, do poder, da majestade do Senhor Jesus, como nós vemos também em Apocalipse 1. Seu rosto resplandecia, uma nuvem luminosa, cheia de luz, os envolveu. Suas vestes tornaram-se brancas como a luz. O Evangelho de Lucas também diz: Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e 2 varões que com ele estavam, Moisés e Elias. É interessante você observar, diz o texto aí do versículo 1, 6 dias depois. Veja também Êxodo capítulo 24, tem vários paralelos aqui com o Antigo Testamento. Êxodo 24, o verso 16. Êxodo 24, 16. E a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. Veja, depois de 6 dias, uma nuvem, um monte e um rosto resplandecente. Veja que há uma ligação aqui muito estreita com a revelação do monte em que Jesus estava e de Moisés. Contudo, o Pai aqui em Mateus capítulo 17 coloca o Filho acima de Moisés e acima de Elias também. A glória da sua pureza, vestes brancas como a luz. Pureza, exaltação, exultação, justiça. Marcos diz que as suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Terá um dia, meus irmãos, em que nós estaremos completamente purificados, lavados, puros, purificados, glorificados, exaltados na pessoa do Filho, Senhor Jesus. Por isso que o hino 26 me tocou muito, quando afinal, em resplendor e glória, Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, todos os santos, os que já partiram, os que estão aqui, os que virão pela graça de Deus. Já imaginou isso? Aquele monte, esse momento, Pedro, Tiago e João. João diz: vimos a sua glória. E Pedro depois diz na sua carta: nós estávamos com ele no monte. Meus irmãos, nós precisamos ver pela fé a glória do Senhor Jesus, a majestade, a realeza do nosso Senhor. Vejamos em terceiro lugar, a glória da sua exaltação. Tinha ali Moisés e Elias. Por que os dois? Você pensar nesses dois, Moisés e Elias, você vai associar aos grandes fundamentos, digamos assim, do Antigo Testamento, no que se refere à lei e os profetas. A lei recebida por intermédio de Moisés, dada a Moisés, e Elias, que começou uma escola, um ofício particular de profetas. E Jesus é maior que eles, e Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento todo. E se você descascar qualquer promessa da Bíblia, você vai encontrar na essência o Senhor Jesus Cristo. Mas os dois ouviram Deus no Monte Horebe. Moisés
e Elias. Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, capítulo 4. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, o Senhor falando. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Veja, eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Não sei se você já parou para pensar, por que Pedro quis fazer aquelas tendas? Há um sentido em que ele não sabia o que dizer, então ele falou aquilo mesmo. Se você não sabe o que dizer, não diga nada, é a melhor coisa que se faz. Não tem o que dizer, então não fale nada. Mas ele também tinha na cabeça dele uma interpretação judaica literal da vinda de Elias. Então, já que Elias estava ali com o Senhor Jesus, conversando com Jesus, o que Pedro entendeu? Chegou o fim, e agora Israel será exaltado, e o dia do Senhor finalmente chegou. Então vamos fazer 3 tendas, porque agora o reino será consumado. Jesus vai restaurar todas as coisas, mas o problema é que Moisés e Elias desaparecem, e fica somente Jesus. Meus irmãos, Mateus 16, quando Jesus fala que ele iria sofrer e morrer, Pedro diz: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Jesus disse: arreda, Satanás. É que Pedro acha que o reino já vai ser estabelecido completamente, mas não, haverá um intervalo: morte, ressurreição, ascensão e segunda vinda, então virá o Senhor. Esse é o significado então de Moisés e Elias com o Senhor Jesus. O que ele de renovar as suas forças? Ele não receberia consolo, ânimo e encorajamento de nenhum lugar, porque os discípulos estavam confusos, tristes, até sonolentos, depois abandonaram, traíram, negaram, ele permaneceu sozinho. Mas Moisés e Elias apareceram com ele no monte, e ele foi transfigurado, e apareceram em glória, para que ele tivesse ainda mais ânimo, mais encorajamento para enfrentar o Calvário e a ira do seu próprio Pai. Isso significa, meus irmãos, que nós também, se o filho sem pecado necessitava desse encorajamento, quanto mais nós precisamos dos irmãos, precisamos de bons amigos. Eu não estou falando de pessoas carnais que nos levarão para as trevas, estou falando de gente crente, que ora, cheio do Espírito, que vive Jesus, exala Jesus quando fica perto dele, traz encorajamento a essas pessoas, traz vida e força para o crente continuar. São poucos hoje, esses homens de Deus, os quais o mundo nem era digno, como diz Hebreus, são poucos e raros. Interessante que o pai usou as mesmas palavras que ele disse antes para o filho: este é o meu filho amado, em quem me comprazo a ele ouvir. Imagina Pedro, era corajoso, mas aqui morreu de medo. Uma nuvem, aquela glória, o Pai fala. Por isso, meus irmãos, que as pessoas falam assim que Deus disse alguma coisa e a pessoa continua ali, fala de uma forma até banal. Meus irmãos, quando Deus fala, o homem sempre cai na Bíblia. Veja Deuteronômio capítulo 18, um paralelo muito interessante. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Então veja que Moisés disse essas palavras, e agora no monte você tem Moisés, Elias e o próprio Senhor Jesus.
E agora o pai diz: este é meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Moisés disse: a ele ouvirás. E agora o pai confirma: a ele, o filho amado, querido, meu deleite, o meu eleito, a ele ouvi. Depois disso, Moisés e Elias desaparecem, só fica Jesus. Tem algum significado? É claro que tem, irmão. Veja, ouvindo, os discípulos caíram de bruços, tomados de medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Eles não queriam ouvir nem falar mais nada. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. Aqui, meus irmãos, nós temos aquela maturidade cristã. Quando nós não vemos o homem, nós vemos Jesus. Não é Moisés, não é Elias, não é Davi, não é Daniel, Paulo, Pedro, Calvino, Lutero, os puritanos, não, a ninguém viram senão Jesus. É claro, meus irmãos, que nós, lendo a Bíblia, vamos conhecer Moisés e outros homens de Deus, mas nós não temos que olhar para eles propriamente, mas para a pessoa que eles mesmos apontam, o Senhor Jesus. Quem nós queremos ver pela fé, obviamente, no culto? É Jesus. Quem nós queremos, para quem nós vivemos? Para Jesus. Quem é o amado da nossa alma? Qual é o sentido da nossa vida? É Jesus. Nós não queremos ver ninguém nesse sentido, exceto Jesus. Somente Jesus. E Ele nos basta. A glória do seu reino, o reino de Deus está presente, foi instaurado aqui, já experimentado um pouquinho da glória, da pureza, da comunhão dos santos aqui nesse monte. E esse reino está se expandindo cada vez mais até ser consumado quando Jesus voltar. A glória do Filho no monte. Já temos aqui um pouquinho do seu reino. Ele disse: o reino de Deus está dentro de vós, o reino de Deus está no meio de vós, mas ele cresce silenciosamente, contudo poderosamente. A glória do seu amor, o amor que nos chama. Meus irmãos, os discípulos caíram de bruços. Isso significa que eles caíram assim com o rosto no chão, diante da glória do Senhor Jesus, diante da palavra poderosa do Pai. Eles caíram com o rosto ali no chão, tomados de grande medo. Veja, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Essa é a glória do amor de Jesus, o amor que nos chama, erguei-vos, o amor que nos toca. Veja, aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus. A câmera, naquela lentidão, naquele preciosismo de imagem, tocou-lhe Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. O amor que nos chama, porque diz: erguei-vos. O amor que nos toca, tocou-lhe Jesus. E o amor que nos consola: não temais. Meus irmãos, eu presidi a reunião do conselho hoje lá no Fontales. Saí, fui para o culto lá na Betel, e depois fui também para o cemitério, aqui no Parque da Cantareira. E foi uma cena muito forte ali às 4 horas, porque o povo de Deus ali reunido, principalmente da igreja Betel, da Vila Gustavo, mas muitas outras, inclusive irmãos aqui da Vila Nilo estavam lá, e o povo cantou: graças dou por esta vida. Cantou um hino de gratidão, e depois cantou ainda Tu és fiel, Senhor, o hino 32. Naquele momento eu estava cantando com o povo ali de Deus, um só corpo em Cristo Jesus, mas pensando: quem cantaria um hino agradecendo num momento como esse? Só o povo de Deus. Somente nós conseguimos, meus irmãos, cantar a fidelidade de Deus, mesmo diante de um corpo ali amado, de uma pessoa amada sendo enterrada.
É o amor que nos chama, que nos consola, dizendo: não temais. Claro, estávamos chorando ali, especialmente olhando para a Roseli, seus filhos, mas aquele misto, você chora por aquele homem fiel, amigo, que esteve ao nosso lado, chora de alegria, chora de tristeza, mas ao mesmo tempo experimentando um consolo de Deus na alma. É incrível. E ainda que o nosso corpo sinta o cansaço, o desgaste, até o esgotamento, como Paulo diz, o homem interno vai se renovando e ficando cada vez mais forte. Maior a luta, mais forte o crente fica. Não temais, disse o Senhor. É a glória do seu amor, a glória do seu senhorio. Descendo eles do monte. Pedro queria montar a tenda, estava bom ali, tanto que ele disse: Senhor, bom é estarmos aqui. A gente quer ficar, às vezes, ouvindo a palavra, adorando, é muito bom de fato, adorando a Deus, em comunhão com os irmãos, mas tem um momento, meus irmãos, em que nós temos que descer do monte e enfrentar a vida, enfrentar a cruz, enfrentar os inimigos, enfrentar Satanás com a palavra, enfrentar a carne. É preciso descer do monte. Descendo eles do monte, Jesus ordena. É a glória do seu senhorio. Ele nos diz o que fazer, o que contar, quando contar e em que acreditar. Ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. É claro, eles ficaram eufóricos com aquilo. Imagina se você estivesse ali. Esse foi um dos momentos mais sublimes do Senhor Jesus. Eles estavam empolgados, era apenas Pedro, Tiago e João, o grupo mais íntimo de Jesus. Ele tinha amigos mais próximos, irmãos. Isso não é mal não, viu? Hoje, se você tem amigo próximo, o pessoal já fala que é panelinha, que quer exclusividade com esse aqui. Então Jesus tinha uma panelinha do Senhor Jesus, Pedro, Tiago e João, que tinham 70, dos 70 tinha 12, dos 12 tinha 3. É claro que não pode ser assim uma panela fechada e ninguém pode entrar ali, mas também é natural que tenha mais intimidade com um e com o outro. Ele quis chamar Pedro, Tiago e João, os outros não vão. Ele quis chamar Pedro, Tiago e João no jardim do Getsêmani, e foram os 3 só. Certamente eles ficaram empolgados, talvez até pecaminosamente queriam contar: vocês não viram o que a gente viu lá, viu? E Jesus então diz: olha, fiquem calmos, tá? Não conteis a ninguém a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Sabe por que as pessoas iriam usar essa visão de uma forma errada? Então vamos fazer desse Jesus glorificado rei. Então ele não vai para a cruz. João diz que queriam fazer Jesus rei, ele teve que escapar disso. Mas veja que o rei da glória, o Cristo glorificado, morreu como um cordeiro. Foi acusado diante do sinédrio, mentiram e ele não falou nada. Quem entenderia que o Cristo glorificado, o Rei dos Reis, morreria numa cruz? Por isso Jesus disse: não precipitem a mensagem. No momento correto, vocês vão contar. Ou seja, meus irmãos, até o que nós falamos, quando falamos, deve estar debaixo do senhorio de Jesus. Ele deve dominar os nossos passos, a nossa língua, os nossos pensamentos. É a glória do seu senhorio. Por último, a glória da sua cruz. A cruz cumpriu a profecia do Cordeiro. Veja, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos, eles não entendem. Eles entendem mal a profecia de Elias. Jesus explica, está se referindo a João Batista, como está em Lucas. Ele veio no espírito e poder de Elias, Lucas 1,17. Ele não era Elias. Assim também o Filho do Homem há de padecer, versículo 12, nas mãos deles. Mas não é o Cristo glorificado. Alguém aqui pode dizer: mas eu não sou filho de Deus, por que eu estou passando por isso? Olha para onde foi Jesus.
Quantos anos ele tinha? Talvez 33. Lucas diz que ele tinha cerca de 30 anos começando seu ministério, e foi crucificado naquele monte. Nós temos um monte da transfiguração, da glória, mas nós também temos o monte do Calvário, irmãos. É a glória da cruz. A cruz para nós é glória, a cruz para nós é vitória, a cruz para nós é um triunfo de Jesus Cristo. A profecia do Cordeiro, a revelação do amor de Deus. Deus nos ama, e em qualquer lugar que você olhar ou pensar na sua própria vida, você vai ver esse amor. Mas este amor está gritando em termos de revelação na cruz. Em nenhum lugar você vai perceber, entender melhor o amor de Deus do que na cruz. É a teologia da cruz. A teologia da cruz é a teologia da glória. A cruz triunfou sobre a morte. A cruz uniu os povos, judeus e gentios, e a cruz garantiu, não possibilitou, a cruz garantiu a nossa salvação. Meus irmãos, alguém pode dizer, por que os discípulos viram isso? Por que foi importante para eles isso? Por que foi escrito aqui a transfiguração? Primeiro, essa glorificação parcial de Cristo serviu para confirmar o testemunho do Filho. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, vejam o quanto eu amo vocês, porque eu entreguei o meu próprio Filho. A Ele ouvi. Nós não ouvimos profetas, nós não ouvimos outras vozes, nós queremos ouvir somente o Senhor Jesus e o seu Espírito, obviamente. Essa glorificação parcial de Cristo serviu também para encorajar os apóstolos diante do Calvário. Eles contemplariam a própria mãe do Senhor Jesus, contemplariam o seu filho levantado numa cruz. Você que é mãe consegue imaginar isso? Não é bom pensar muito, porque machuca muito. Imaginar uma cena dessa. Mas veja que quando João olhava para Cristo, ele poderia lembrar da glória do Senhor Jesus, a mesma glória que nos espera, como disse o apóstolo Paulo. Atrás da cruz, meus irmãos, tem a glória. Como diz aquele hino, que vai trocar uma coroa, a cruz, por uma coroa. A cruz também serviu, a glorificação parcial de Cristo serviu para o testemunho da igreja, para a igreja e da parte da igreja. Quem nós pregamos? Não é Moisés que nós pregamos. Nós não pregamos Maomé, nós não pregamos um homem, nós não pregamos um teólogo, nós não pregamos nem a nossa denominação, nós pregamos somente o Filho de Deus, ninguém mais. Nós queremos que o culto só exalte a Cristo, não o homem, não as nossas emoções, e não sirva para a nossa carne, mas somente para a glória do Senhor Jesus. Essa glorificação também serviu para encorajar os discípulos diante dos sofrimentos e da vida no ministério. Ou seja, essa vida tem muito sofrimento, dor, separação, luto, mágoa, tristeza, frustração, e nós temos que temperar isso com a glória do Senhor Jesus. Como é bom pensar na glória do Senhor Jesus. É face a face que vamos ver essa glória. Não suportamos agora, mas quando nós formos glorificados, nós vamos contemplar o nosso Salvador de uma forma mais sublime e mais intensa ainda do que neste relato. Que Deus seja louvado. Amém. Vamos orar.